divina e através do espírito do Eldorado, Deus abriu as fronteiras virtuais. E ele deu a todos nós a oportunidade de continuar nosso trabalho, né? Através da comunicação, como estamos realizando agora, né? Então, assim, essa tecnologia maravilhosa que hoje nós temos em nossas mãos é o Espírito do Eldorado, né? É o que Manhara falava, né? Na época em que ela se referia. E isso, ela vai intuindo entre mestres e ninfas, então, eles vão fazendo esse trabalho. Eu queria pedir a sua permissão para que eu pudesse ler a história da ciência para minhas irmãs. Deus. Salve Deus, a live é sua, né? Salve Deus. Eu vou tomar só um golinho de água. Tá bom. Vou aproveitar enquanto a Aninha toma água para pedir a todos vocês para curtir a live e assinar o canal, porque você está assinando o canal, você também divulga. E tudo que é bom, a gente tem que divulgar e tem que espalhar. Salve Deus. Salve Deus. No dia 3 de dezembro de 1983, Tia Neiva reuniu com a falange missionária de Jaçanã. Retirou 21 ninfas. Na semana seguinte, nossa mãe clarividente reuniu com essas 21 ninfas, redistribuindo 14 ninfas das falanges já existentes. E 7 ninfas restantes, Tia Neiva pediu que aguardasse, pois Manhara quem iria decidir e determinar a falange a qual essas ninfas iriam pertencer. Nossa mãe clarividente escalou essas ninfas, né? Eu, Jani, enfim, todas essas 7 ninfas, para que a gente fizesse os trabalhos. E como eu já contei durante a live, a gente ia para a sublimação, e nós ficávamos treinando, né, para puxar as forças da nossa estrela. Em 19 de abril de 1984, nossa mãe clarividente reuniu, chamou a ninfa Lua Benedita, entregou a falange missionária de Niato, cuja missão específica de trabalho seria a estrela sublimação. Benedita foi designada a primeira Niato, e como componente mais 6 ninfas luas: Ana Maria, Elvira, Jorgelina, Maria Jani, Maria Virgínia e Henrique. Inicialmente, somente essas 7 ninfas deveriam se preparar para a participação do 1º de maio, dia do doutrinador comunitário. Nossa mãe clarividente determinou que o salão de costura confeccionasse as indumentárias, que seriam um vestido de malha na cor preta, com corte na cintura, saia godê, blusa sem manga e gola rente ao pescoço tipo padre, contendo 14 estrelas, sendo 3 um pouquinho maior que a demais. Gola e cinto em lamê prateado, com bordado em forma de elipse. Capa dupla de organza, sendo a externa na cor preta, contornada com um fio de lantejola, na cor prata, e a interna na cor verde bandeira, contornada com um fio de lantejola dourado. A luva de renda na cor preta, com strass prata. Um manto na cor preta, que seria preso à cabeça, contornado com lantejoulas pequenas, na cor prata, contendo 12 hieroglifos, que seriam distribuídos em 15 carreiras, obedecendo um ordenamento, com bordados em lantejoula nas cores azul, dourada, prateada, rosa, roxa, verde e vermelha. Nossa mãe clarividente nos orientou que as escrituras existentes no manto da Niatra são códigos de chamadas do canal vermelho. E por essa razão, eles não podem ser modificados, devendo obedecer ao mesmo tamanho e ordenamento padrão deixado por nossa mãe Yara. No dia 1º de maio daquele ano, estavam lá as 7 niatras, né, as 7 ninfas, participando do ritual compondo a falange missionária de Niatra. Enquanto as niatras passavam no ritual, tia Neiva apresentava aos trinos adjunte ao corpo mediúnico, dizendo: salve Deus. Essas são as ninfas niatras. Estão preparadas e foram trazidas para a realização do trabalho da estrela sublimação. Após o ritual de 1º de maio de 1984, tia Neiva pediu aos mestres Devas para colocar a falange missionária de Niatra como última última falange na chamada oficial.
Naquela ocasião, não havia um canto específico da falange. Por essa razão, as ninhadas emitiu o canto da escrava do Cavaleiro Verde especial, com a seguinte observação. Emito meu primeiro passo. Porque, segundo nossa mãe clarividente, a ninfa Niata estaria emitindo o passo do cavaleiro. Em 30 de outubro de 1984, no dia do seu aniversário, nossa mãe clarividente apresentou a falange aos mestres Barros, Frois, Alberto, Caldeira, Guilherme e Fogaça, dizendo-lhes: salve Deus! Essas são as niatras, ninfas que estão preparadas, esperando pelo funcionamento da estrela sublimação. A estrela sublimação, ou a estrela de Neru, será o último trabalho trazido pela espiritualidade. Ela representa um grande acervo de forças que serão projetadas dos planos espirituais e manipuladas em favor da cura desobsessiva e da harmonia de todo o universo. Naquele dia, indicou o mestre Ademar, trino administração Muraí, e o mestre Dias, adjunto da SAM, para serem adjuntos de apoio da falange. Por razão de ordem particular, o mestre Dias não pôde assumir, ficando somente o mestre Ademar. Em 4 de agosto de 1985, dia da bênção do pai, Seta Branca, nossa mãe clarividente pediu à primeira niata benedita que fizesse a apresentação da falange aos trinos presentes no templo, e que em seguida todas juntas passassem diante de Pai Seta Branca para que fossem consagradas, recebessem através do nosso Pai as heranças transcendentais para a realização do trabalho da estrela sublimação. Nesse dia, nossa mãe pediu aos devas que acrescentassem nas emissões das 7 ninfas niatras a patente vinda das Jassanãs. Haja visto que, segundo Mãe Tildes, estas ninfas traziam a herança e toda a bagagem da falange anterior. Isso foi feito. Em setembro de 1985, nossa mãe clarividente acrescenta a indumentária da falange o pente, confeccionado em lamê na cor verde, todo rebordado, com lantejoulas verde escura e com tules coloridos, exceto na cor branca e preta, para que, segundo ela, a mesma distância, a niatra fosse reconhecida. A ninfa escolhida para confeccionar o pente foi a ninfa Zeneide, escrava do mestre Alberto, adjunto Yucatán. Nossa mãe orientou que os tules fossem como gotas de pedras preciosas. Isso foi feito em atendimento a uma recomendação de Mãe Iara. Posteriormente, o pente foi apresentado com todos os tules em pingo d'água. Contudo, tia Neiva achou que o verde que ficava no centro estava muito xoxo e pediu para que alterasse a fim de que houvesse mais brilho, mais luz entre os chakras frontais. Foi então que o outro pente foi preparado, trocado tule verde pingo d'água pelo tule verde brocado em prata. Nossa mãe clarividente, quando viu o pente, ficou encantada e disse que Mãe Iara estava muito feliz com o resultado. E assim pediu que fossem providenciados pente para as demais ninfas niatras, porém, mantendo no centro verde brocado de prata, ao lado vermelho, e onde cor amarela nas pontas. Seriam essas cores básicas, deveriam completar o restante do pente com cores diversas, e assim foi feito. Tia Neiva dizia que cada ninfa niata traz consigo uma essência, e que por essa razão o pente deveria ser bem colorido. Nossa mãe clarividente orientou que o pente da primeira niata teria necessariamente a cor roxa entre o verde e o vermelho. Alguns dias depois, no mesmo ano, nossa mãe clarividente liberou o ingresso da ninfa Sol, cuja indumentária seria igual à da ninfa Lua, inclusive o pente na mesma cor e modelo, não havendo variação no brilho do brocado para ninfa Sol ou ninfa Lua. Entretanto, a alteração seria somente no posicionamento
do manto, cuja colocação seria pelo lado direito. A lua e as estrelas seriam substituídas pelo sol. A primeira ninfa só a ingressar na falange foi a ninfa Regina Fátima. As ninhatas vieram para desenvolver o seu trabalho na missão específica de conduzir o Santo Nome, formado pelas ninfas ismênias e os núbios de Amon-Ra, sempre em sintonia com o ministro Ageiro, primeiro cavaleiro da lança vermelha, e o ministro Gageiro, segundo cavaleiro da lança vermelha. Segundo a orientação de nossa mãe clarividente, uma ninfa niatra jamais poderá representar uma ismênia, em virtude da sua missão específica de conduzir o Santo Nome. Por esse motivo, a niatra jamais poderá deitar-se no esquife da estrela sublimação, sendo esta uma recomendação de Mãe Yara. A niatra também não pode ficar na fila magnética e deve evitar sentar-se no alambrado da estrela sublimação. Essa também, segundo nossa mãe, foi uma recomendação de Mãe Yara. Disse ainda a nossa mãe clarividente que a princesa Niatra, em uma de suas manifestações, disse que a Cassandra da Niatra é estrela sublimação, pois é nela que as niatras vão de encontro às suas origens e suas heranças transcendentais. Certo dia, nos disse tia Neiva que a falange missionária de Niatra é uma pequena falange, devido à história transcendental das ninfas pertencente à falange. As niatas viviam nos palácios, como os missionários do rei, e tradicionalmente não eram muitas. Eram guardiã do poço do sacrifício, local onde as jovens virgens eram sacrificadas, e que no dia do sacrifício, as virgens eram levadas em filas escoltadas pelos núbios de Amon-Ra. Os núbios eram serviçais do rei, e eles eram designados para diversas tarefas, mas de estrita confiança. A população fazia uma enorme corrente humana, do palácio até o poço, onde as jovens eram sacrificadas. Os esquifes da estrela sublimação, eles simbolizam o poço do sacrifício. E aquela corrente magnética que nós, Niatra, né, temos que evitar de ficar, que liga, né, o turigano. A estrela sublimação é o simbolismo da corrente humana que a população fazia na época. Dizia nossa mãe clarividente que a missão da Niatra hoje tem muito a ver com a sua origem. As niatras eram religiosas, vieram do Egito, viveram, né? Viveram no Egito, em Roma, viveram também na Grécia. Antes, durante e também após a vinda de Cristo. Eram em números reduzidos, eram grandes missionárias e poucos se expunham, trabalhando, levando conforto às famílias das jovens que iam para o sacrifício, as virgens ismênias. As niatras, sempre que era possível, protegiam aquelas jovens, e para realizar esse trabalho, elas contavam com a ajuda valiosa do cavaleiro da lança vermelha. Disse nossa mãe clarividente que as niatras nunca andavam sozinhas, saíam sempre em duplas para levar o alento e também o alimento às famílias daquelas jovens que eram escolhidas para o sacrifício. Para saírem da fortaleza, do palácio à noite, se cobriam com um manto, que devido ao bordado serem pedras preciosas, sobre o tecido preto, tinha um brilho espetacular. Nossa mãe dizia que era um brilho espetacular, e que causava grande receio aos guardas, quando eles avistavam aquele vulto colorido em movimento. Naquela época, eram só tochas, não tinha, né, luz elétrica. Assim, as niatras conseguiu fazer o seu trabalho sem serem importunadas. Tia Neiva nos orientou que a ninfa niatra só manipula a energia da falange quando ele está em dupla, quando está em duas ou mais. Por essa razão, ela pediu que a gente evitasse andar sozinha na corte. Vou abrir um parêntese aqui.
Por que evitar? Porque se num templo que só tem uma niatra, se ela também não colocar indumentária e ela não participar da corte, ninguém vai ver indumentário, né? Então, assim, a gente tem o cuidado de sempre ter uma ninfa do nosso lado quando a gente está num templo onde não tem mais de uma niatra. Mas nos templos onde tem mais de uma niatra, o certo é a ninfa entrar em contato com a irmã, e elas se organizarem para nunca estar só dentro da falange, para realmente a gente manipular a energia da nossa falange, né? Isso como orientação de nossa mãe clarividente, viu, minhas irmãs? Salve Deus. Então, naquela época, os reis, quando eles queriam ter sucesso em uma guerra, eles ofereciam aos deuses cultuados naquela época sacrifício de belas jovens como oferenda. Uma vez por mês, os camponeses eles iam pagar o imposto, os seus tributos, né? E tinham que levar toda a família para que fosse feito o censo, ou seja, a contagem populacional. Após pagar o tributo, todos passavam pelo rei, segundo nossa mãe. E era nesse momento que eles aproveitavam para escolher as virgens, então, que seriam sacrificadas, que eles iriam oferecer como sacrifício. As jovens tinham entre a idade de 11 e 15 anos, porque naquela época, segundo nossa mãe, as ninfas casavam-se cedo. Ao passarem pelo rei, ele fazia um pequeno gesto quando ele se agradava da jovem. E naquela hora, aquela família era marcada pelo cavaleiro, né? Pelo cavaleiro vermelho. E, posteriormente, aquela jovem ela seria confiscada e trazida para o palácio. E assim ficava isolada dentro do harém, onde seria preparada para o sacrifício. Nossa mãe, ela disse que as niatas ficavam atentas, que as niatas também ficavam ali próximo do rei. Ficavam as niatras, o rei e os cavaleiros. Ela disse que inúmeras vezes as niatas saíam à noite e retiravam as jovens de suas famílias, explicavam o que ia acontecer, retirava aquela jovem, escondia com a ajuda valiosa do cavaleiro da lança vermelha. Quando as ninfas completavam 18 anos, e as niatas e o cavaleiro, eles ficavam dando assistência, saía, levava alimento, aquelas jovens. Quando elas completavam 18 anos, aí as niatas iam lá e devolviam ela para os seus familiares. Disse nossa mãe que naquela época, quando a criança nascia, os seus pais já acertavam o casamento. Isso era feito muitas vezes por motivo financeiro dos pais. E quando a jovem ela era confiscada para ser levada ao palácio, a família sofria pela dor da perda da jovem e também o acordo financeiro, visto que o casamento era uma maneira, naquela época, que as famílias tinham para melhorarem suas posses. A Virgem do Sol foi a última virgem a ser sacrificada. Ela veio preparada com a missão de fechar esse ciclo de sacrifício humano. Era filha de um camponês e, ao se aproximar do rei, logo ele se encantou. Nossa mãe dizia, ela nos disse que a beleza da Virgem do Sol era esplendorosa. E só que quando ele pediu que ela fosse retirada da família, ela reagiu com rebeldia. E então o rei, ele pediu que ela fosse colocado no calabouço. Então, à noite, nossa mãe disse que as niatas ouviram o choro dela e 2 niatas foram ao encontro e ficaram com ela durante todo o tempo do seu cárcere. As niatas deram toda assistência, sempre falavam que ela tinha sido escolhida por Deus Pai Todo-Poderoso e que ela tinha assumido o compromisso, e esse compromisso era de grande responsabilidade para o fechamento desse ciclo de sacrifício, lá no Poço do Sacrifício. No dia marcado para o sacrifício, nossa mãe disse que ela estava serena e ciente do compromisso assumido.
Ao ser jogada no poço do sacrifício, nossa mãe disse que ela deu um grito tão tenebroso que esse grito ecoou por 3 dias, e o poço foi dado como assombrado a partir daquele dia. Nenhuma virgem mais foi sacrificada. Disse nossa mãe clarividente que esse fato ocorreu no Egito. Tia Neiva sempre nos alertava que nós não deveríamos convidar a ninfa para pertencer à falange missionária de Niato, porque a ninfa que realmente tem missão na falange, ela se identifica, se prepara e parte juntamente com as demais componentes. Em 15 de novembro de 1985, nossa mãe partiu. As Niatas continuavam executando seus trabalhos na esteira sublimação. Certo dia, por motivos particulares, a primeira Niata Benedita se afastou da doutrina. Após o 1º de maio de 1986, o Trinajaram, mestre Gilberto Zelaya, convocou as Niatas para a reunião, após serem informados pelos mestres devas que a primeira Niata Benedita estava afastada da doutrina já há algum tempo. Na reunião, após a explanação dos devas e de que a falange deveria ter uma regente, em virtude do afastamento da primeira, as componentes então indicaram para assumir na condição de regente Niatra a primeira ninfa-lua Jorgelina, que se efetivou em 7 de junho de 1986. Em 1988, em uma reunião realizada com as primeiras de falanges missionárias, os trinos e os mestres devas, ficou decidido que a partir de 1º de maio do ano em curso, ou seja, de 1988, a regente Niatra, Jorgelina, passaria a emitir como primeira da falange de Niatra, acontecendo assim sua consagração. Inicialmente, a falange de Niatra existia somente no Templo-Mãe, conforme determinação dos trinos herdeiro presidente Triada, comunicado em reunião com as primeiras de falange, realizado no dia 19 de março de 1999, foi autorizado o ingresso das ninfas dos templos do amanhecer para comporem a falange missionária de Niatra. Logo após o 1º de maio de 2017, foi encontrado no acervo de nossa mãe clarividente uma carta que ilustrava muito bem a história da falange de Niatra. Então, olha, quando eu vi essa carta, eu me lembrei muito, se vocês prestarem atenção na nossa história, vocês veem que ela diz que nós, né, ela conta a história que nós fazíamos naquela época, principalmente quando a gente se deslocava para os outros mundos, para levar o alento em favor de alguém menos esclarecido. Então, o nosso canto, ele diz toda a nossa história. Quando eu vi o canto que foi separado para ser o nosso canto, eu pensei, a nossa mãe, ela continua a nos guiar. E quando eu fiz o canto pela primeira vez, eu fiz em Portugal, eu me senti como se eu tivesse sido projetada para um outro mundo. E ali, ao meu ver, a gente começou com uma nova jornada de luz. E esse canto, ele nos traz não só as nossas bagagens transcendentais, mas ele nos leva de encontro também às nossas vidas, às nossas heranças transcendentais. Nossa mãe clarividente, ela procurava nos conscientizar que uma das características da Niatra era fazer os seus planejamentos em silêncio, com equilíbrio e serenidade. Tia Neiva sempre nos dizia que Mãe Yara afirmava que onde houver uma Niatra, não haverá desequilíbrio. E onde houver 2 ou mais Niatras, jamais haverá o desequilíbrio, a desarmonia. A missão da Niatra, a grande missão da Niatra, é levar o amparo, o consolo, nos momentos de grandes dificuldades, através do seu trabalho e da sua conduta, que nós, Niatra, precisamos ter uma conduta exemplar. Quando Cristina assumiu como regente, essa é a nossa história, minhas irmãs. Quando a Cristina assumiu como regente da nossa falange, ela trouxe aquela jovialidade para a nossa falange. E foi muito importante, eu penso, houve
ingressou muitas ninfas em nossa falange. Mas, assim, o Beto, na época, enquanto a Jojo esteve de frente à falange, o Beto me pediu que ficasse responsável pelas ninhatas dos tempos do amanhecer. Quando a Jojo entregou a falange para a Cristina nos conduzir, lógico, naquele momento a minha missão estava terminada, porque a missão foi dada pelo ministro Catan para que eu ajudasse a Jojo. E assim eu fiz, enquanto ela estava à frente da falange. Mas as nossas irmãs dos templos, por mais que a Jojo ela tentasse, eu tenho certeza que a Cristina também tentou dar assistência, as nossas irmãs, pelas distâncias, e muitas vezes as nossas primeiras não conseguiam viajar, não tinham essa disponibilidade, elas sempre se sentiam órfãs. Então, a vinda da Giovana, né, a falange, como quando o mestre Beto, que como sempre é quem sempre ajudou a nossa falange a se redirecionar antes de partir, ele deixou uma niata nos templos do amanhecer. Eu acho não. Nós somos niatra, não importa de onde nós somos, né? Não importa qual o templo que nós pertencemos, nós somos niatra. E sem sombra de dúvida que a chegada da Giovana abrilhantou a nossa falange e deu uma vida e um pensamento e um direcionamento totalmente dinâmico às nossas irmãs dos templos do amanhecer. Eu posso falar isso porque eu sempre estive do lado de minhas irmãs dos templos do amanhecer. Por quê? Pela missão que o Queiroz tem dentro da doutrina, nós viajamos muitos, então eu sempre via as minhas irmãs dos templos, na verdade, elas se sentiam órfãos. E agora aí, nós temos duas mães, uma mãe no Templo Mãe, Cristina Zelaia, primeira niatra, e uma mãe nos templos do amanhecer, Giovana Indiara, primeira niatra dos templos do amanhecer. Gente, para que coisa mais bonita? Nossa família cresceu, nossa família nos uniu. A Giovana, ela tem mais facilidade para se locomover, e eu vejo a felicidade que são as nossas irmãs. Eu sou uma niatra. Eu não sou uma niatra do Templo Mãe, eu sou uma niatra. Onde quer que tenha uma niatra, eu estou lá. Que eu sou uma niatra vinda das Jaçanãs. Salve Deus. Salve Deus. Quero agradecer e pedir desculpa pelo horário, deve ser muito tarde. Mas, assim, eu queria dizer que eu estou muito feliz, e principalmente porque era também as minhas irmãs tinham um pedido, mas enquanto a Jojo foi viva, eu respeitei, né? Eu respeitei, porque ela que teria que levar a nossa história, né? Mas eu não poderia, porque esses dias eu falei com uma das minhas irmãs, olha, nós agora somos só 4, nós éramos 7, nós somos só 4 agora. Se a gente partir, a nossa história morre junto com a gente. Eu não quero chegar nos mundos encantados e tia Ney vai virar para mim e falar assim, minha filha, você fez tantas perguntas, vocês por diversas vezes me chegaram para perguntar sobre a falange, eu falei, vocês trouxeram para cima os ensinamentos, não fizeram como eu, não deixaram para que as suas irmãs também soubessem quais são as suas heranças, quais são as suas origens, e o porquê, muitas vezes, delas passarem por determinadas barreiras. Então, Linda, eu e minhas irmãs niatra, todos que estão me ouvindo, eu conversei com meu marido, que é um trino dessa congregação, e ele disse para mim que eu deveria, sim, levar ao conhecimento de minhas irmãs essa história, que é tão linda. Me entristecia muito
quando alguém dizia assim, não, a Niata não tem história. E eu precisava me calar, porque a gente precisa, né, eu precisava respeitar, né, a presença da Jojo, entende? Então, assim, essa história não é só eu que sei, né? Não foi só eu que ouvi, porque a tia Neiva, ela não falava nada para ninguém em segredo, ela estava sempre cercada, ela estava sempre com muitas pessoas, sempre tinha um adjunto, sempre tinha um ajanão do lado dela, ela nunca estava só. Essa história não foi só eu que ouvi, foram muitas pessoas que ouviram, mas eu acho que fui eu que tive a coragem de falar. E não estou arrependida. Eu fico muito feliz por minhas irmãs agora conhecerem as nossas origens. Salve Deus. Salve Deus. Isso é muito positivo para a falange, né? Até mesmo para as pessoas que estão na sintonia daquela falange, conhecer, ter esse conhecimento é muito importante mesmo. E também para aquelas pessoas que achavam a falange um mistério completo. Eu, por exemplo, eu fui uma dessas pessoas, aí a Giovânia, ela trouxe essa abertura para a gente conhecer um pouco mais, né? Eu achei. A importância, a Giovana, ela teve uma importância, que me desculpe, né? Mas assim, a gente não pode deixar de falar, assim, mas a gente não pode deixar de falar do trabalho que o Beto e a Anaí fizeram. É verdade. Porque todo esse acervo, esses templos, ele deu uma vida, e a Anaí também. Quantas vezes eu deixei de ver, eu faltei o aniversário de minhas filhas, de minha neta, porque eu estava cumprindo a minha missão. Eu tenho certeza que eles muitas vezes tiveram que fazer isso para cumprir a missão. E nós não podemos deixar de ver esse trabalho belíssimo que o mestre Gilberto Zelay, que ele possa receber as nossas vibrações